Para quem não vi, para quem eu não vi ainda hoje, bom dia. Muito bom estar na presença do nosso Deus, louvando e exaltando o seu nome, né? É ótimo quando nós temos, inclusive, pessoas nos visitando, como esse coral bonito, né? Cantando, das irmãs. Isso é realmente uma grande alegria para nós. Hoje também é dia de festa. Aliás, eu sempre digo que todo culto é um dia de grande festa. Porque quando nós nos estamos reunindo para louvar e exaltar o nosso Deus, por isso temos que ter alegria. Se você veio para cá sem alegria, você pega a sua Bíblia, aquele salmo que diz com alegria, né? Alegrei-me quando... Se você veio para cá chateado, emburrado, reclamando, pega esse texto e joga fora. Não faz parte da sua Bíblia, porque da minha e de muitos faz, né? Temos que vir com alegria, porque viemos aqui adorar ao nosso Deus, não por obrigação, mas com amor, gratidão em nossos corações. Por isso, não consigo ver crentes tristes, chateados, sim, muitas das vezes, passando por problemas, né? Dificuldades, às vezes coisas que nos tiram a paciência, mas triste, não dá para entender. Isso é uma diferença, isso faz diferença em nossas vidas. Isso faz muita diferença. Porque o mundo vai ver Cristo em nós através das nossas atitudes e comportamentos. Concorda comigo? O mundo, ele tem que ver Cristo em você. O mundo tem que ver esta alegria que nós temos em servi-lo. Se o mundo não consegue ver isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, e isso aí eu não posso dizer qual é. Você que tem que examinar seu coração para ver o que está acontecendo. Mas eu queria chamar a atenção de um texto que com certeza você conhece bem. Atos capítulo 17, versículo de número 1 a 6. E nós vamos estar pensando um pouquinho em cima do tema como alvoroçar o mundo. Você conhece a expressão alvoroçar? Não? Você, da língua portuguesa, deve conhecer. Se você não conhece, você vai entender, que eu não vou traduzir agora não. Atos 17, 1 a 6. Deixem suas Bíblias abertas, que nós vamos ler em outros textos também, né? Apesar de estar sendo passado para nós no Data Bênção, né? Atos 17, 1 a 6. Diz assim então: tendo passado por Antioquia e Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Paulo, Silas e os seus companheiros estavam chegando ali. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu, ensinou, estudou, pode ser, com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-lo para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm acusado, alvoroçou o mundo, agora chegou até nós, ou chegaram até aqui. É interessante quando eu leio esse texto, toda vez que eu leio esse texto aqui, a gente faz aqui uma observação rápida aqui. Quem estava movido de inveja? Os judeus. E o judeu é povo deveria estar com o quê? Alegria.
Porque estavam estudando a palavra de Deus. Não tinham alegria. Aí, por não ter alegria, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles fizeram um tumulto. Um tumulto para parar o trabalho. Movido de inveja em seus corações, movido de tristeza, raiva, se é que eu posso dizer isso, eles fizeram um tumulto para atrapalhar o trabalho daqueles que com alegria estavam alvoroçando o mundo. E isso aqui é só uma observação no texto. Por que eu quero dizer isso? Porque muitas das vezes, por você não conseguir, por eu não conseguir fazer aquilo que eu quero fazer, a gente começa a atrapalhar aqueles que estão fazendo. Pergunta que eu faço, você está atrapalhando? Vamos respondê-la agora pensando o seguinte. Pense comigo então. Por quê? Por que aqueles homens alvoroçaram o mundo? Por que aqueles homens agitaram o mundo com a palavra de Deus? Por quê? Veja comigo aqui, acompanhe a história, você conhece bem. Lucas, que escreve o livro de Atos e que escreveu o seu evangelho, ele era médico e também historiador. E como todo bom historiador, e eu sou um também, porque eu já fiz história, estudei história, né? Quando bom historiador é aquele camarada que olha para o quadro da história e procura analisar fatos, atos. Isso é função de diácono, ajudar o pastor. Ela identificou logo a situação. Veja bem, Lucas, como historiador, ele vai observar detalhes. E vai registrar, como historiador, detalhes que Mateus, que estava com Cristo, João, que também estava com Cristo, não registram. Detalhes. Mas que são detalhes também importantes, tanto é que Lucas registra, inspirado pelo Espírito Santo, lá no seu Evangelho de Lucas e também no livro de Atos. Então ele vai, com cuidado, escrevendo o que aconteceu nos dias de Cristo e também o que estava acontecendo nos seus dias no desenvolvimento da igreja. Então ele vai relatando tudo com bastante cuidado e atenção os fatos. E no seu evangelho nós vamos encontrar tantos detalhes, irmãos, tantos detalhes, que faz com que este evangelho e o livro de Atos sejam, principalmente no caso Atos, que é o que nós queremos pensar, seja para nós um livro riquíssimo para fazer missões. MCM está terminando hoje a sua quinzena de atividades em foco, né? Não quer dizer que ela para hoje e acabou, agora encerra, como o pessoal fala aí, né? Botar a viola no saco e... Não é isso não. Continua trabalhando, mas em destaque. Então, esses detalhes são importantes para nós, e quando eu digo nós, eu digo eu e você, não é eu somente, ou só a igreja, alguns, não, é todos nós, venhamos a também alvoroçar o mundo. Só que hoje está acontecendo ao contrário. Infelizmente, está acontecendo ao contrário. Você pode observar pastores, igrejas, em vez de alvoroçar o mundo com a pregação do evangelho, estão alvoroçando o mundo com escândalos. O negócio está ficando esquisito, está estreito. Pessoas que deveriam estar testemunhando de Cristo estão afastando as pessoas de Cristo. Pessoas que deveriam estar juntando, né? Acolhendo, estão expulsando as pessoas de trabalhar. Não sei se quando você lembra, quando você se converteu, você tinha um ardor para o trabalho, né? Alguns ainda mantêm alguma coisa. Mas pare para observar e com sinceridade no coração diga, você está trabalhando com a mesma dor que trabalhou lá atrás? Pensa comigo. Será que você está com aquele mesmo afinco de que descobriu o paraíso em Deus e agora quer levar isso a ser conhecido? Você tem feito a mesma coisa?
Ou será que você está mais preocupado com outras coisas? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Então, Lucas, ele registra como aquele mundo, aquela igreja, fez um verdadeiro barulho, no bom sentido, pregando o evangelho. Olhe para Jesus Cristo. O que Lucas registra? Os outros também registram isso. Quantos discípulos de Deus Cristo tinha? A igreja antes de nascer, né? A igreja, o embrião, igreja ainda estava se formando. Quantos discípulos? 12 discípulos. É certo que um caiu, abandonou o barco, né? Foi se enforcar. Depois veio Paulo, substituindo ele. Mas Jesus Cristo começa com 12. Aqui com certeza tem mais que 12. Né? Com certeza tem mais que 12. 3 anos de ministério. Cristo volta para o céu. Diz lá, Atos capítulo 1, versículo 15, quantos crentes, membros da primeira igreja batista de Jerusalém tinha? Gostou? Primeira igreja batista de Jerusalém? Quantos membros? Quantos membros? Está aí, registrado. Cerca de 120 pessoas. Os 11, porque Paulo ainda não estava contando nesse grupo, Judas tinha morrido, e além dos 11, mais quanto? Não. Cerca de 120. De 120 tira 11. Quanto? 109, obrigado. Então, cerca de 109. Pode ser mais, pode ser menos. Cerca. Então, com esses 120, a igreja vai alvoroçar o mundo. E a primeira, olha só que coisa linda, irmãos. A primeira mensagem que se tem notícia na Bíblia dos crentes, da igreja de Cristo, quantas almas se entregam a Cristo? Cerca de 3.000. Não sei quanto a sua igreja, não sei você que está na internet nos assistindo, não sei quantos tem na sua igreja, mas será que a gente consegue, numa mensagem, levar salvação, apresentar Cristo, e as pessoas se decidirem de aproximadamente 3.000 pessoas? Você consegue? Você já viu isso acontecer? Eu não me lembro, eu acho que um negócio parecido com isso aconteceu há um bom tempo atrás, o pessoal da antiga deve lembrar, porque eu ainda era pequititinho, né? É o tal da cruzada do Billy Graham. Você lembra disso? Oh, meu Deus, não precisa falar muito não, vão pensar que você é velho. Não? O negócio era... Fizemos a campanha ano passado, lembrando um pouco aquele tema do Cristo, a única esperança. Você lembra disso? Não precisa balançar muito a cabeça, não. Mas veja bem, por que hoje não acontece mais isto? Por quê? O que está acontecendo? O que houve? Por que eles não estão mais alvoroçando o mundo? Detalhe, irmãos. Se eu olhar para a história, e por isso que eu falei que eu sou como gosto de história, a idade média, curiosidade para quem não sabe, a idade média dos discípulos de Cristo era em torno de 17 anos, e o mais velho era Pedro, porque era casado. Provavelmente 30. Então está Cristo e Pedro, Cristo 30, Pedro aproximadamente por isso, talvez menos ou talvez mais, não sei, e aquele bando de garotos, adolescentes, jovens. 11. Eles deram o pontapé inicial. Quando você lê a história, irmãos, história de homens que trabalharam em missões, na reforma, você vai achar um fato curioso. Se você não ouviu, com certeza muitos aqui já ouviram, inclusive nossos embaixadores, Guilherme Carey. Pai de missões. Pai de missões. Sabe quantos anos ele tinha quando ele iniciou o seu ministério? 26 anos. Converteu-se com 18, com 26 ele começou a trabalhar. Charles Spurgeon. Já ouviu falar dele? 18 anos. John Knox. 32 anos. Jonathan
Edward, 30 anos. George Wilkenfeld, 21 anos. Martim Lutero, aí vocês conhecem, 34 anos, quando escreveu suas 95 teses. João Calvino, com certeza muitos conhecem, com aproximadamente 24 anos. John Wesley, já ouviu falar dele também? Pois é, grande pregador de multidões, 33 anos. John Wycliffe, 54 anos, quando ele traduziu a Bíblia para o inglês. Quando ele traduziu a Bíblia para o inglês. Não é como hoje não, né? Hoje tem Google, tem um monte de coisa aí que ajuda, né? Tradução. Martin Luther King Jr. Quase que não sai. 19 anos. O próprio Billy Graham, ele se converte com 16 anos. E ele inicia o pastorado com 22 anos. A pergunta que eu faço, por que esse pessoal novo fizeram o que fizeram? Eram novos, os apóstolos, estes homens. O que eles tinham em comum que nós hoje não temos? Pode ser audácia, coragem. O que eles tinham que nós não temos, que nos fazem diferente, fora audácia e coragem? Nada mais. Porque eram homens como nós, limitados como nós, pecadores como nós, simples pessoas como nós. Desculpa a expressão, às vezes a gente pensa em pessoas dos apóstolos como se fossem os santões, né? Mas, gente, eram homens iguaizinhos a vocês e a mim, iguaizinhos. Desculpa a brincadeira, eles também iam a banheiro, sabia? Porque a gente pensa que tem certa classe de ministério que banheiro não se usa, porque esse negócio é para mortal. Não. Eles tinham fome também. Tinham sede. Brigavam também. Pediam até Deus para matar, se pudesse. Você lembra da história? Discípulos de Cristo fizeram isso? Pede a Deus, vão descer fogo sobre esse pessoal. Pois é. Mesmas limitações. Mas estes homens tinham coisas diferentes, irmãos, que nós também podemos ter e temos que ter para alvoroçar o mundo. O problema é que não temos, ou aliás, não queremos ter, ou não fazer. Veja comigo aqui. 3 coisas importantes. Eles, irmãos, inclusive o sapateiro, disseram para ele assim, e os embaixadores já estudaram o livro: jovem, sente-se. Porque ele disse, precisamos conquistar, precisamos avançar, precisamos evangelizar. Ele tinha atrás dele um quadro do mundo, né? Esse negócio aqui está vazio, não tem pregadores. Aí vai aqueles cascudões, medalhões, né? Vira para ele e fala assim, jovem, sente-se. Mas por que aquele jovem e outros tantos fizeram o que fizeram? A resposta está em João capítulo 4, versículo 35. Veja aí. João 4, 35. Finalzinho dele, parte B. Abram os olhos e vejam os campos. Abra os olhos. Muitas das vezes nós estamos com os nossos olhos fechados. Eu fico admirado quando uma pessoa vai fazer um trabalho de evangelismo, a outra passa, bom dia, boa tarde, boa noite, e vai embora e não pergunta se precisa de ajuda. Será que ele não está vendo o que está acontecendo? Às vezes nós fazemos um grande trabalho na igreja e as pessoas passam, bonito, lindo, mas não moveu uma palha para ajudar, nem passou na cabeça dele para ajudar. Seus olhos estão o quê? Fechados.
Por que aqueles jovens alvoroçaram o mundo? Por que esses que cito na história alvoroçaram o mundo? Porque eles abriram os seus olhos e viram os campos, viram o trabalho e se colocaram à disposição de Deus. A segunda resposta está em Colossenses. Veja lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. O que é dito aí no versículo 1 de Colossenses? Portanto, se você já ressuscitou com Cristo, em outras palavras, ele está dizendo assim, portanto, se você se converteu, entregou a sua vida a Jesus Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e isso que tudo se fez novo, então se você é assim realmente no seu coração, procurem as coisas que são de onde? Às vezes nós procuramos horas na internet coisas que são da terra, sabia dessa? Passamos horas no Zap lendo, fofocando da vida dos outros. Passamos horas no Instagram vendo o que está acontecendo. Passamos horas de frente de televisão observando aquelas novelas maravilhosas onde ensina-se uma porção de porcaria, de lixo. Às vezes passamos horas no portão vigiando a vida dos outros. Às vezes passamos horas criticando o trabalho dos outros em vez de ajudá-lo. Isso é coisas do alto ou da terra? É da terra. Terceira resposta, por que aqueles jovens alvoroçaram o mundo? Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. O que é dito lá? Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, o quê? Primeiro lugar, o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Mas nós costumamos dar valor, prioridade ao reino de Deus? Muitas das vezes não. Damos muito mais valor às coisas deste mundo, valorizando o trabalho deste mundo. Não estou dizendo que a gente não deva trabalhar, não estou dizendo que a gente não deva cuidar da nossa família, não estou dizendo que nós não devemos fazer o nosso dia a dia, estudar, nos esforçarmos para crescer, não estou dizendo isso. Mas é uma questão de prioridade, o que vale mais? Jesus Cristo disse para o pessoal aí, quando registrou esse texto aqui, Mateus registra, Jesus Cristo disse para o pessoal assim, por que vocês estão andando tão ansiosos quanto que vocês devem comer e vestir? Repare as ervas do campo, repare as flores lindas, maravilhosas, mas eu vou dizer uma coisa, nem Salomão se vestiu igual a esse camarada. Essas coisas que hoje estão aí, amanhã são lançadas onde? No fogo. Vai queimar. É rápido. Lá em casa, minha esposa, né, a Adriana, ela costuma fazer umas podas. Eu não gosto muito desse negócio, não, porque eu fico com pena da planta. Mas tem que fazer de vez em quando, né? Então, quando ela faz, eu nem estou olhando. Senão, não deixar ela cortar, né? Ela corta, tem que fazer poda. Muito bem. Você sabe o que ela faz com aquele negócio chamado que ela cortou? Você sabe para onde vai? Para o lixo. O lixo. E diz Deus, Jesus Cristo diz, olha, nem Salomão se vestiu tão bonito quanto as plantas, quanto as flores. Dá uma olhadinha para os animais, os pássaros. Dá uma olhadinha. Lindo, né? Tem gente que gosta de tê-los guardadinho em casa numa gaiola de ouro, coitado. Parece que aquilo vai ser para ele maravilhoso, né? Mas tudo bem, não vou criticar quem gosta de guardar. Vamos lá. Dê uma olhadinha para os pássaros, para os animais, que não trabalham, que não têm poupança, que não têm conta bancária, que não tem chefe, patrão, que não bate ponto, que não, percebe? Mas, no entanto, Deus todos os dias dá o que para eles? O alimento. Aí vem Jesus Cristo e diz para mim e para você, será que você não vale mais do que isso? Será que você não vale mais do que isso? E Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe das suas necessidades diárias. Deus sabe tudo. Será que Ele não vai dar a vocês o que necessário for? Homens de pouca fé.
Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. As outras coisas que Deus sabe que nós precisamos serão acrescentadas. Então veja, aqueles jovens no passado fizeram o que fizeram porque eles tinham seus olhos voltados, levantados para o que é realmente necessário, que é o espiritual, o mundo. Aqueles jovens se levantaram, tiveram aquelas atitudes porque eles buscaram primeiro as coisas de Deus. Depois as outras coisas deles fizeram. E dependeram totalmente do reino de Deus. E assim fizeram. Agora vamos com mais cuidado. Agora vamos caminhar para o final. Até agora foi a introdução. Por que eles alvoroçaram o mundo? Porque você, com certeza, busca Deus, não busca? Você ora, né? Você busca, você pensa. Está aqui hoje louvando a Deus. Você está aqui pensando. Você está louvando, né? Você está pondo em prioridade. Muita gente não está aqui hoje porque pôs em prioridade, por exemplo, o sono, que quer dormir, quer descansar. E assim por diante. Então tem mais coisas do que simplesmente isso. Tem mais coisas profundas. Vamos dar uma olhadinha para a primeira igreja. Em Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 4, veja a primeira atitude que você e eu precisamos ter. Primeira atitude, para alvoroçar o mundo. Isso aí sim é difícil, porque depende do seu coração. O que diz lá? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Eu chamo a atenção para a palavra ordem. Em Mateus capítulo 28, versículo 28, eu nem dei para a irmã Marta Jaqueline, mas me veio aqui a cabeça. Em Mateus capítulo 28 existe lá uma ordem que muitos, inclusive de pastores, esquecem de falar sobre ela. Logo no primeiro dia, antes de ser pastor, inclusive, naquele negócio chamado concílio. Se você já ouviu, já participou de algum, sabe como é que o negócio é. Quais são as ordenanças da igreja? Aí a gente vem com resposta pronta, formatada pelos seminários. Ceia e batismo. Eu fico coçando da minha orelha, mas olha, aquilo me dá agonia quando um camarada responde só isso. Falei, e a ordem? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a criatura? Onde é que fica? E a ordem? Amai uns aos outros como eu vos amei. Cadê as outras ordens? Só tem duas? Não tem só duas. Quando um seminarista responde um negócio desse, eu fico de propósito que levantar a mão e perguntar, vem cá, só tem duas ordens a Bíblia? Só isso. Aí começa a citar, como eu falei aqui. Não, é por isso que as igrejas estão assim. Não estão evangelizando, porque não amamos mais uns aos outros, não levamos o evangelho lá fora, não falamos o que temos que falar, não vivemos as ordens dadas por Cristo que não estão sendo obedecidas. Não estão sendo obedecidas. Deu-lhes mandamento, diz Lucas. Deu-lhes mandamentos, ensinamentos, através do Espírito Santo. Existe um texto que eu queria ler também com os irmãos, que a irmã Jaqueline não está ali anotado, e eu queria que os irmãos, quem achar, lê para mim aí, a carta de Filipe, capítulo 1, versículo 3. Carta de Filipe, capítulo 1, versículo 3. Quem achar pode ler. Carta de Filipe, capítulo 1, versículo 3. Não é esse texto não. Carta de Filipe. Ah, não tem Filipe.
Sentiu, né? Doeu essa. As pessoas procurando a carta de Filipe. Dudu coçou a cabeça lá fora, que ele fez a prova dos embaixadores de registrar os textos. Dudu começou a ficar agoniado. Não tem esse negócio. Ele sabe de cor todos os livros. Nosso embaixador. Isso mostra o quê, irmãos? Você conhece os mandamentos de Deus? Você não sabe que tem que ler a carta de Filipe. Percebeu? Se você conhecesse o Cristo que segue, você viveria uma vida totalmente diferente desta. Se você conhecesse os mandamentos que Cristo deixou registrado para você, eu sei que a gente não sabe tudo, eu também não sei tudo, mas eu luto e devemos lutar para prosseguir conhecendo e conhecendo a Deus. Isso é bíblico. Conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Aquela igreja alvoroçou o mundo, irmãos, aí é responsabilidade nossa, minha, não é só minha, e é só sua. Conhecer os mandamentos de Deus. Por isso que na igreja tem muitas igrejas com brigas, discussões, discórdia, pessoas querendo voar no pescoço do outro, pessoas que não toleram o outro, pessoas que querem ofender o outro. Olha que situação. Quem sofre com isso? O reino de Deus. Em vez de alvoroçar o mundo para o bem, começamos a alvoroçar o mundo para o mal. Segunda coisa. Os irmãos têm paciência um pouquinho comigo hoje. Estamos falando de MCM. MCM significa que é das mulheres. As mulheres gostam de falar bastante. Então, deixa eu falar. 2. Presta atenção. Aquela igreja alvoroçou o mundo porque dentro dos seus corações, versículo 14 de Atos 1. Veja aí. Todos, reparem o texto, irmãos, pelo amor de Deus. Leia o texto como um todo. Todos, vou repetir, eu sei que vocês estão querendo ler o resto. Todos significa o quê? Todos. Tirou um, não é todos. Todos eles, os quase 120, se reuniam sempre em... Olha a primeira resposta nossa aqui. Eles estavam unidos, todos, em oração. Primeira coisa. Todos unidos em oração. Não era para falar mal dos outros. Não era para criticar a vida de ninguém. Não era para falar mal. Não era para criticar o trabalho do outro. Era para orar. Está faltando nas nossas igrejas reuniões particulares, eu e Deus, na minha casa, no meu quarto, coletivas, para orar. O que não falta nas igrejas, isso eu falo de mão cheia, é pessoas que se reúnem para falar mal. Pessoas que se reúnem para criticar. Pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, dizem, não concordo com isso. Ainda dizem mais. É como se o pastor tivesse uma bola de cristal e soubesse tudo que passa na cabeça da pessoa, de todo mundo. Está falando comigo. Está falando para mim. Ainda tem isso. Eu não tenho bola de cristal, irmãos. Eu não tenho bola que eu vou ver a mente de ninguém. Mas Cristo conhece o coração de cada um aqui. E eu aqui estou transmitindo a mensagem de Cristo. Se Cristo está falando no seu coração, seja simples e humilde em buscar, entender e aplicar. Todos, ou sejam todos, reunidos em oração. Com as mulheres, inclusive. Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Todos. A outra resposta que você precisa ver no seu coração, no capítulo 2, versículos de 2 a 41, vamos lá ler isso tudo aí, senão o tempo vai passar, né? Mas veja lá,
No capítulo 2, de repente, imagine você a cena, pinte na sua cabeça. De repente, veio do céu um som como de um vento e tal, você conhece a história. E no final, depois dos crentes serem criticados por estarem embriagados, criticados porque estavam todos meio malucos lá naquele momento, né? Pedro toma a palavra, você sabe muito bem disso, e ele prega o evangelho. Cristo, apresenta Cristo. Mas isso tudo só foi possível, irmãos, por quê? Obedeceram-se. Se deixaram ser usados pelo Espírito Santo. Eles permitiram, foram eles todos ali, permitiram a ação do Espírito Santo e produziram o fruto do Espírito. Aqueles jovens, inclusive os que nós citamos do século 13, 14, 18, 20, eles fizeram o que fizeram, irmãos, porque eles permitiram que o Espírito Santo os usasse. Eles pararam para ouvir o que o Espírito Santo tinha para dizer. Coisa interessante isso. Você sabia dessa que o Espírito Santo fala? Mas às vezes nós damos mais ouvido ao capeta. Às vezes damos ouvido mais ao diabo. E às vezes também damos ouvido e culpamos o diabo, mas não é ele o culpado, é você mesmo. Damos ouvido a você mesmo. O negócio ficando feio, irmãos. A coisa está ficando estreita. Por isso a igreja hoje está sendo, em vez de glorificar a Deus, perseguida por causa disso, a igreja está agradando e está sendo escandalizando Cristo. Escandalizando Cristo. O negócio é complicado. O pecado que a gente fala que é desobedecer e errar o alvo, nós falamos isso e falamos certo, sim. Mas o alvo principal, irmão, sabe qual é o alvo principal? É glorificar a Deus, porque tudo que nós devemos fazer para glorificar a quem? A Deus. Seja por palavras, por ações, seja pelo que for. Para glorificar a Deus. Não é a mim, não é a igreja em física, não é o irmão fulano, a irmã ciclana. Não, é Deus. O negócio é que se eu não for glorificado também, eu não vou fazer. O negócio é que se eu não aparecer, eu vou deixar rolar. O negócio é que a gente começa a criar uma opção de desculpa. Isso sou eu falando. E a igreja vai indo de mal a pior. De mal a pior. Irmãos, precisamos ter em nossos corações a porta aberta para a ação plena do Espírito Santo. É só Ele que você tem que ouvir. Só Ele. Mais ninguém. E quando você ouve o Espírito Santo, você faz. E para fechar, e aí eu encerro, capítulo 2, quero salientar o versículo 46. Novamente, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Participavam, ou partiam, aliás, o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Agora, com o quê? Alegria. Tem uma música que se diz, a alegria está no coração. Não canta não, cuidado, você está mentindo se bobear. Presta atenção, antes de cantar comigo, reflita o que você vai cantar. Não é cante por cantar, não. A alegria está no coração de quem conhecem a... Você conhece Jesus? Cadê a tua alegria? Percebe? Mas eu volto a dizer, não posso ficar calado, mas como tem gente que, sinceramente, só anda de óculos escuro na vida. Outro dia eu vi um pastor falando isso, eu vou comprar essa frase para mim. Só anda de óculos escuros, está tudo escuro na frente dele. Tem nada claro. Só vê problema, só vê dificuldade. Na igreja que eu pastorei há muitos anos atrás, lá no Tutóia, né? Lá em Santa Margarida, Igreja Batista de Tutóia, tinha uma irmãzinha
diaconisa, hoje já descansou no Senhor já há um bom tempo, irmã Teresa Cabral. Não sei se alguma irmã aqui antiga, ela foi membro da igreja Augusto Vasconcelos, depois Santa Margarida primeira, e depois foi lá para Tutuá. Essa diaconisa. Olha, irmãos, que mulher de Deus. Muito simples ela. Não tinha bens assim, como às vezes nós todos aqui temos. Simples. O marido dela era carroceiro, pra você ter uma ideia. Muito simples. A casa simples, mas uma casa aconchegante. Ela todos os domingos chegava, pastor, vamos orar? Vamos, irmã. E nós nos reunimos para orar. Olha, até hoje eu não vi uma parecida com ela. Aliás, nem vou ver, porque não existem dois iguais, né? Mas quase lá, ou mais, eu não vi. Era uma irmã, uma diaconisa que estava ali orando. Era uma irmã que tinha uma alegria no trabalho. Nunca reclamou de nada. Eu não vi ela reclamando. Se ela reclamava, só se fosse escondido. E se é escondido, é para Deus. Então tá bom, levar as vossas fúricas, angústias para o nosso Deus. É assim, pronto. Mas assim, pessoalmente, pastor, situação tá feia. Eu falei assim, irmã, ela nunca fez isso. Vamos orar, pastor? Vamos. E ela lá. A filha dela, a irmã Nilce, né, amiga nossa, até da Adriana até hoje, né? E quando ela faleceu, descansou no Senhor, os últimos dias dela, ela estava bem doentinha de câncer, né? Já bem consumida pela doença, nós fomos lá, ela deitada. Você acha que ela reclamou? Você acha que ela falou mal da situação dela? Você acha que ela estava preocupada com o trabalho, com a igreja? Olha só que coisa linda. A alegria, o prazer dela estava em estar com Deus. Mas aí a Deus aprove, ela levou, e nós não pudemos ir no enterro dela, que nós estávamos em Campinas na época. E não foi possível estar lá, mas depois que nós voltamos, fomos à casa deles, fizemos uma visita e tal. Então, aí eu fico olhando, gente, quantas irmãs Teresas nós precisamos nas nossas igrejas? Vou masculinizar o negócio, quantos Teresos também precisamos nas nossas igrejas? Pessoas que deveriam estar dispostas a orar. Pessoas que estavam dispostas com alegria, com simplicidade nos seus corações. Singeleza de coração é simplicidade, tá? Se você não sabe. Singeleza nos seus corações, simplicidade, sinceridade em seus corações. Para servir a Deus e ao seu irmão. A MCM tem uma coisa interessante. Estão se reunindo para fazer a obra. Se não estão se reunindo para fazer a obra, seja qual for a organização, não se reúna não, meu. Falar mal dos outros não reúna não. É para fazer a obra. Traçar projetos, planos, fazê-los, executá-los. Para a glória do nosso Deus. Aqueles irmãos alvoroçaram o mundo porque eles colocaram cada um de per si no seu coração. E você precisa fazer isso. Eu conheço os mandamentos de Deus. Olhar para o alto, olhar para o reino, tranquilo, é mais fácil, mas tem que estar lá dentro do seu coração. Tinham unânimes, estavam unânimes, todos eles, não eram uns, todos. Tinham uma vida de oração, deixavam o Espírito Santo, ou deixaram o Espírito Santo usá-los completamente, plenos, com alegria, em nossos corações, em seus corações, e simplicidade, sinceridade de coração. Se não tem isso, irmãos, reescreva a sua história. Reescreva, mude, porque é isso que Deus quer da nossa igreja e de cada igreja representada aqui, e você que está assistindo a nossas pela internet. Temos que alvoroçar o mundo, irmãos. A coisa está feia. Está piorando, não vai ficar melhor. A perseguição existe. E ela não é mais igual antigamente, que jogava na prisão, em alguns lugares até é. Não é mais assim, não. A perseguição está muito mais complicada hoje, se você parar para pensar. Antigamente, pegava um indivíduo, jogava na cadeia e matava. Hoje não está mais assim, não.
É isso, a perseguição ela existe. E aquele que não sofre por Cristo não é digno, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto. É para frente que se olha. Não fique procurando mais a carta de Filipe. Estude a Bíblia. Aprenda e pratica. Vive, porque é isso que Cristo quer de cada um de nós. Amém? Se quiser, eu faço a segunda parte da mensagem. A gente vai embora. Deus abençoe. A fé está difícil. Deus abençoe. Vamos orar então? Depois da oração, o coral, irmão Dalton chama o coral para cantarmos, né? Vamos orar, vamos ficar de pé, que os irmãos estão cansados, eu sei. Quero agradecer ao coral, as irmãs que vieram. Muito obrigado, que Deus abençoe e continue usando a voz das irmãs, o tempo para a edificação do nosso Deus, né? Vamos orar então? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor transmite a Tua verdade para cada um de nós. Agora, Senhor, pedimos que quebrante os nossos corações, quebrante esses corações de pedra e coloque esses corações de carne que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para que venhamos a ter a sensibilidade que aqueles no passado tiveram. Apesar da idade, eles se colocaram à disposição do reino, apesar da idade, se colocaram à disposição de Ti para Te servir. Não importando as dificuldades, as crises, as dificuldades, não, mas eles olharam para o alto, eles buscaram Te servir, colocaram em primeiro lugar o Seu reino. E assim eles fizeram o que fizeram. Pessoas iguais a nós hoje. Pessoas que têm também limitações como nós temos. Então eu lhe peço, Senhor, quebrante os nossos corações mais uma vez. E que cada um de nós venha Te servir com alegria, com simplicidade, com sinceridade de coração, Senhor. Muito obrigado pela vida dos Teus servos aqui presentes. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar e o coral estará cantando mais uma vez.